Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Nossa aula de literatura. Hoje nossa aula se encontra na página 93 do módulo de vocês, Literatura de Informação e Literatura Jesuítica. O que é isso? É o quinhentismo, assunto do primeiro ano, hein? A literatura produzida a partir de 1500, o nosso quinhentismo. Vamos focar na produção da literatura chamada literatura de informação e também na literatura jesuítica, entender a diferença entre cada uma delas. Então vamos entender, inicialmente, o contexto do surgimento da literatura de informação e da literatura jesuítica. Isso ocorre no século XVI, com a chegada dos portugueses ao território brasileiro. Certo? Dessa forma, ali nós temos o primeiro contato entre Portugal, entre os portugueses e os indígenas, e dali surge a literatura com o objetivo de documentar, uma literatura documental, tá bom? Qual é o objetivo? O objetivo é registrar detalhes sobre a nova terra e também sobre o costume dos indígenas. E dentro desse contexto surgem dois tipos de produções, a literatura de informação e a literatura jesuítica. E é isso que nós vamos entender. O nosso foco é diferenciar essas duas produções. Então vamos lá, vamos entender do que se trata a literatura de informação. Então, boa parte da literatura que foi produzida no século XVI tinha como objetivo informar a corte portuguesa e também a igreja como era o povo e tudo o que se passava na nova terra, na terra recém-descoberta. Então, a literatura de informação é aquela com o objetivo de contar a Portugal, principalmente à corte e também para a igreja, o que estava acontecendo em território brasileiro. Então essa literatura ficou muito tempo guardada, somente no século XX é que o público teve acesso, e daí então percebeu um valor histórico imenso. Ali continham aspectos a respeito da geografia brasileira, também a respeito das diversas tribos e povos indígenas que se encontravam em nosso território, e aquilo ficou guardado. Por quê? Porque era a carta endereçada somente ao rei ou à igreja. Então, somente um seleto grupo de pessoas tinham contato com aquele tipo de literatura, que na verdade, quando foi escrita, não tinha o objetivo de ser uma literatura, mas sim uma carta relatando tudo o que estava sendo feito em território brasileiro. A primeira carta, a primeira literatura de informação, podemos dizer, a primeira literatura escrita em território brasileiro, ainda não é uma literatura brasileira, mas sim uma literatura escrita em território brasileiro por ter sido escrita por um português. É a carta chamada de Carta de Pero Vaz de Caminha, que na verdade é a carta ao rei Manuel, escrita por Pero Vaz de Caminha. Essa carta relata o primeiro contato dos indígenas com os portugueses e também toda a visão que os portugueses tiveram do território brasileiro e do comportamento indígena. Já a literatura jesuítica, pessoal, tinha objetivo religioso principalmente. O objetivo era catequizar os indígenas. Aqui ocorre aquela, aquele abuso, né, em relação à cultura brasileira, em que nós temos a, a cultura indígena sendo dilacerada pelos portugueses. Ali nós perdemos muitos idiomas, perdemos costumes, perdemos características indígenas através da catequese. E nomes de destaque desse período, desse momento da literatura jesuítica, é o padre Manuel da Nóbrega, o padre José de Anchieta e alguns outros religiosos, né, que vieram ao Brasil com o objetivo de catequizar os índios. Ali foi encontrada uma língua padrão, foi formada uma língua padrão, em que continham alguns elementos do idioma português e algumas palavras indígenas que nós utilizamos até hoje, mas houve uma erradicação de muitas outras linguagens, de muitas outras culturas, com o objetivo de formar um padrão de costumes e de comportamento para que os indígenas se tornassem um povo mais brando, que eles eram vistos como selvagens. Então a literatura jesuítica é uma produção que ocorre após a literatura de informação,
a literatura de informação já começa a ser produzida a partir do primeiro contato, da chegada dos portugueses ao território brasileiro, e a literatura jesuítica já ocorre quando os portugueses já percebem que podem extrair dali diversos benefícios e que para isso eles precisam da cooperação dos indígenas e também de erradicar algumas tribos. E ali nós perdemos, como já disse, muita cultura e muitos costumes indígenas. A atividade de vocês para casa, pessoal, vai da página 96 até a página 99. São assuntos bem fáceis, né? Em que nós podemos estudar com bastante cautela, que não dificulta muito, mas que todos serão cobrados nas avaliações. Por isso, exige que vocês estudem com atenção, façam a tabela de características de cada momento literário que estamos estudando, para que vocês tenham a facilidade de estudar e assim possam atingir o objetivo nas avaliações, tá bom? Mas qualquer dúvida mesmo assim, podem falar comigo através do WhatsApp. E a atividade de hoje, hein, no site, hein? Aguardo. Tchau, tchau.